Bom dia com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, presença que nos faz fortes, presença que nos encoraja, presença que é essencial a nós. Não podemos sairmos da presença do Senhor. E ao alcançarmos, fazermos tudo para retê-la. Deus Emanuel, Deus conosco. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá falar com o Senhor. Fale com Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecer a Deus, o nosso Senhor Jesus. E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 18 de junho de 2026, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 27 a seguir. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Glórias ao Senhor por estes versos, onde o Senhor estimulava os discípulos a pregar o Evangelho, a levar a palavra aos cativos, aos oprimidos, às suas ovelhas perdidas. E ao estimulá-los, o Senhor, como conhece o coração humano, conhece a mente humana, o Senhor percebeu que havia neles um certo medo, um certo receio do confronto, receio de serem atacados, perseguidos, rejeitados. Assim é com todos, com todo homem que leva a palavra de Deus. Às vezes nós ficamos receosos em dizer aquilo que Deus nos pede a dizer. E assim o Senhor diz assim: não temas com o que mata o corpo, mas tema com aquele que mata a alma, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tudo acontece sobre a nossa vida, meu caro, é sobre a permissão de Deus. É sob a permissão de Deus. Às vezes você tem temido homens, você tem temido coisas, você tem ficado amedrontado com circunstâncias, com situações. Você se preocupa com o que as pessoas vão pensar de você, que é um frágil homem, que o limite dele é matar o corpo. E às vezes você não tem temido a Deus. Às vezes você não tem se preocupado com as suas ações que desagradam a Deus. A Bíblia nos diz no livro de Gálatas, na carta
ao povo de Gálatas que persuades a Deus ou aos homens? Porque se busca agradar a homens, nunca foi servo de Cristo. Nós não podemos temer a homens e deixar de temer a Deus. Nós temos que ter temor a Deus, porque Deus é Deus que pode permitir perecermos no inferno, tanto a alma como o corpo. Tudo nós podemos perecer. Claro, o Espírito volta para Ele que nos deu, mas nós podemos perecer e irmos para o inferno. Agora eu quero te dizer algo. Se você que está servindo a Deus, que está cuidando da obra, que está andando em acordo com a vontade de Deus, não tiver o privilégio de ser guardado por Deus, sustentado por Deus, quem é que vai ter? Os pardais? O Senhor, Ele diz claramente: não se vendem 2 pardais por um asse, ou seja, os 2 pardais tinham uma certa significância, uma certa importância. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de Deus. Nada vai acontecer com a sua vida sem o consentimento de Deus, sem a permissão dele. Entenda isso. Dia desses eu ministrei sobre as vontades de Deus, a vontade absoluta, soberana, a vontade preceptiva e a vontade permissiva. A vontade permissiva, todas as coisas somente acontecem com a permissão de Deus. Agora, uma vez que nós estamos andando em conformidade à vontade de Deus, uma vez que nós estamos andando em obediência, você acha mesmo que Deus não te guarda? Que Deus não te supre as necessidades? Todas as coisas só acontecem com a permissão de Deus. Existe uma frase que as pessoas dizem, não está na Bíblia, mas uma frase que as pessoas dizem: não cai a folha de uma figueira se não for por permissão de Deus. Não está na Bíblia essa frase. O verso que está e dito por Jesus: nenhum dos pardais cairá em terra sem o consentimento de Deus, que praticamente tem a mesma interpretação. Então todas as coisas acontecem sob a permissão de Deus. Agora, você tem receio, tem medo, tem vergonha de pregar a palavra, de falar de Jesus, receio de ser rejeitado, receio de ser boicotado, receio de não ser aceito em meio a esse círculo de amigos. Olha, não senta na roda do escarnecedor, não anda no caminho do pecador e nem se aconselha com o ímpio. Nós precisamos estar em meio àqueles que agradam de Deus, aqueles que querem andar com Deus. E a Bíblia nos diz que aonde nós levarmos a palavra, falarmos de Jesus e não formos aceitos, limpa o pó dos pés e saia em retirada. Ao entrardes na casa, saudai-o. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela casa que rejeitou a palavra de Deus.
Portanto, não temas, não tenha receio, não tenha medo do confronto. Fale de Deus para as pessoas. Vai, propague o Evangelho. E olha, o Senhor nos diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Meu caro ouvinte, não negue a Jesus. Fale de Jesus. Não negue. Para de vestir uma capa de crente só dentro da igreja. Propague o Evangelho. Fale de Jesus para as pessoas. Pregue a palavra. Pratique o ID. Não temas. Não tenha receio daquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma, mas tenha temor daquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ide e pregai o Evangelho. Viva o Evangelho e pregue ele com exemplos, sendo exemplo, se portando com sabedoria. Estava meditando na palavra ontem mesmo, Colossenses no capítulo 4, Paulo vai dizer: portai-vos com sabedoria lá fora, remindo o tempo todo, andai com sabedoria. Será que nós temos pregado sabedoria e andado com sabedoria e vivido com sabedoria? O Senhor nos ensina a pedir que Ele nos ensine a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Será que temos agido assim? Será que temos feito assim? Portanto, pregue, viva o Evangelho. Do mesmo modo que recebeste a Cristo, andai nele. Que sejamos verdadeiros, tementes a Deus. Tementes a Deus, tementes àquele que pode nos fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E lembre-se, você tem uma importância para Deus. Você tem uma importância para Deus. Você está atuando, está dentro do propósito, está fazendo para Deus. Deus te guarda, Deus te sustenta. Deus é Deus. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus altíssimo, Deus tremendo, Deus bondoso. Senhor, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Senhor, nos enche com a tua presença, nos conduzindo a fazer para a tua glória. Andarmos segundo a tua vontade. Deus nos guarda, coloca anjos ao redor dessa vida, ao redor dessa casa, ao redor dessa família. Em nome de Jesus, dê livramento, sustente, livra de todo mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor, de todo ataque, de todo confronto, de toda afronta, de toda perseguição. Senhor, sê conosco, mas bem sabemos, Deus, que a tua graça é o que nos basta. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus, um dia cheio da paz do nosso Senhor. Compartilhe esse devocional com seus amigos, com seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.